aceitamos o quanto o demônio está tentando nos oprimir, tentando nos calar, como foi falado na abertura. Quantas vezes foi falado, não vai, e ele foi, Bartimeu foi, mesmo assim ele berrou, ele clamou. Nessa noite, clame o nome dele, berre se for preciso, mas não fique em silêncio, não fique estagnado, faça acender no seu coração, faça acender no seu coração. Não espere que a música vai te acender, ou que o pastor que vai ministrar vai te acender. Faça você. Decida acender hoje. Decida acender de uma forma diferenciada. Sabe que hoje eu não estou falando só para uma igreja. Eu vejo línguas como que de fogo, pousando sobre o ambiente. Oh, é a primeira casa, e nós estamos reunidos. A casa é para o vento, é acender a casa, e batizar com fogo. Manifestar é impossível ele não se manifestar. Senhor Jesus, obrigado pela tua presença. Obrigado. Sem cessar. A sua palavra diz que quando a gente te busca, a gente te encontra, Senhor. Diz assim, ó, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Senhor, está aqui nosso coração, papai. Precisamos de ti, Senhor. Clamamos por ti, papai. Clamamos, Senhor. Queremos queimar, Senhor, mais e mais e mais, em nome de Jesus. Algo novo e diferente está por vir, pois a anos atrás.
Dizem que nós somos a pior que já teve. Dizem que essa juventude está perdida. Dizem já acabaram os profetas. Mas em todos os tempos de calamidade, Deus sempre vai levantar alguém. Em tempos de calamidade espiritual, Deus levantou Noé. Em tempos de calamidade espiritual, Deus levantou Daniel em meio à Babilônia. No tempo de calamidade espiritual, o sacerdote, Deus levantou Samuel. No meio de calamidade espiritual, no meio do reinado, Deus levantou Davi. E se estamos em tempo de calamidade, eu creio que Deus vai levantar alguém. E se Ele vai levantar alguém, meu irmão, eu quero buscá-lo, entrar no querer dele, estar mais próximo dele. Você Ele vai levantar alguém, que seja eu, eu estou aqui, Senhor. Ele sempre levanta uma ferramenta de avivamento, e essa ferramenta somos eu, somos você. É uma geração que se levanta porque Ele prometeu que se a gente não quer, se a gente buscar, Ele se manifesta. Se a gente negar, Ele diz, Ele se manifestará a nós. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Você já sabe o caminho. Você já sabe o caminho, vocês sabem exatamente onde precisa buscar. Então não perca nada. Nada. Busca, clama no Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Mateus. Mateus 6, 26 diz assim. Amém? Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. E vosso Pai Celestial as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um côvado da sua estatura? E quantas as vestes, por que se vos preocupeis? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Mas eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Amém? Glória a Deus. Eu amo essa palavra, né? Ainda sempre brinco quando tem um irmãozinho com uma roupinha nova, eu sempre brinco, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como esse irmão, né? Mas assim, sabe o que eu amo nessa palavra? É o cuidado do Senhor conosco. Essa semana minha esposa estava doente, acamada, e é nesses momentos que a gente vê Deus na nossa vida. Esse ano que passou eu também fiquei uma semana de cama, peguei dengue, sabe? Aí você está às vezes lá no teu trabalho, na igreja, no ministério, onde você tem alguma função. Aí você diz assim, não, eu sou necessário aqui, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Se você ficar doente e não puder ir, mas amanhã mesmo já vai ter outra pessoa no teu lugar. Isso em todas as áreas da vida. Sabe? O mundo ele vai continuar. Se amanhã eu e você não pudermos sair do bolso, é aquilo que o Senhor te abençoou. Amém? A provisão é a saúde que o Senhor nos dá todos os dias. Nós temos que glorificar cada dia. Porque no dia da doença a gente lembra do Senhor, porque eu sei bem
o que é confiar em Deus. Amém? Confiar em Deus não é somente orar e dizer, Senhor, eu confio em Ti, e na hora de acontecer a coisa, você querer resolver sem consultar a minha oferta, trazer o meu dízimo, orar ao Senhor, entregar e confiar nele, porque eu sei que eu posso confiar. Coração de gratidão ao Senhor, não por aquilo que Ele vai fazer, mas por tudo aquilo que Ele já fez. Amém? Então, com esse coração, vamos trazer a nossa oferta, o nosso dízimo, com forma de gratidão ao Senhor. Em nome de Jesus, estaremos orando em seguida. Amém? Nós cremos que o Senhor é o Deus de provisão e te pedimos, Senhor, que o Senhor nos sustente dia após dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Já tem alguns projetos lá na caixinha. Você que ainda não fez o seu projeto, não trouxe, vamos estar correndo, né? Não vai esperar para dar esse. Depois que lacrar a caixa, não tem mais projeto, hein? Amém? Vamos estender a mão para lá. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar, Senhor, esse projeto. Deus, nesse ano que se inicia, Pai, nós cremos que esse ano é o ano da fidelidade. Então nós cremos que veremos a Tua fidelidade se mostrando a nós, Senhor. Assim também queremos mostrar fidelidade a Ti, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor abençoe esses projetos, Pai. Todos os nossos planos, todos os nossos sonhos. Amém, amém. Uma salva de palmas para Jesus. Alguma coisa que você vai lembrando ali, aonde Deus foi fiel para você nesse ano de 2025. Gente, eu ia contar quando acabou. Aí, semana passada, eu acho que eu perdi meu iPhone. Eu fiz uma piada assim. Eu vi ela filmando no culto passado, daí ela disse assim, apóstola, o telefone da igreja não foi, mas aí eu filmei com o meu iPhone. Eu fiquei pensando, ai, nossa, boninho, tá bem, tá bem iPhone. Aí ela veio contando que foi Deus, fez a parte dela e Deus fez a parte de então. Estão buscando, né? Se afirmando, dizendo que só Ele pode resolver o teu problema. Quando eu estava em casa, vindo para a igreja, eu disse, Senhor, meus créditos estão tudo velho, estão acabando, e todo mundo está fazendo coisa bonita e redonda. Eu disse, como é que fica isso? O resto vai ficar aqui. E na sua pastor Antônio, apóstolo Antônio, provou também. Eu disse, bom, para mim vai ser bom. Eu pego, vamos lá, alugo, aqui em cima ia alugar também, mas nunca eu ia chegar num valor desse. O estacionamento era pequeno para botar um restaurante, alguma coisa aqui para cima. A igreja veio para cima, foi uma bênção para mim e foi um milagre porque eu entreguei tudo na mão de Deus. Aí eu disse, bom, não é mais meu, né? É dele, então faça o que o Senhor quiser. A academia se acordou-se e gastou 250 mil ali embaixo por conta deles. 250 mil parece que foi mais ou menos a oração, a busca, e uma hora Deus faz esse milagre. O outro maior milagre que aconteceu já em seguida, e assim, foi feito em 75 dias, né? E coisa que nunca na vida eu construí tanta coisa, mexi tanta coisa em 65 dias. Onde é que se arruma? Genésio, quer trocar a cobertura por um apartamento menor e pegar o resto de dinheiro? Eu feliz da vida, 250 mil, mas um apartamento de 100 metros quadrados. Aí fechamos, mas foi uma batalha para fechar. Aí joguei uma depressão, não são igual. As orações, a busca dele quer saber o nosso comportamento. Como nós se damos 100% para ele nas horas que nós precisamos dele. E onde nós recebemos a graça e o milagre que ele tem para nos dar. Todos nós temos um milagre na mão. Nós não temos a receber por falta de não saber pedir. Ou não saber fazer a obra dele, que ele ensinou na Bíblia Sagrada. Obrigado pela pregação das palavras. O ensinamento é esse. Amém? Amém. Glória a Deus! Deus é fiel. Amém? Quem mais quer contar a fidelidade de Deus na sua vida? Venha, aproveite, a oportunidade é agora. Depois eu vou começar a falar, não deixo mais ninguém. Boa noite. Eu queria contar um testemunho que já faz 1 ano e meio que estou trancado aqui. Acho que
ano e meio atrás, eu estava lá embaixo ainda, daí teve algo profético lá, acho que tu me entregou uma chave, lembra de uma casa? Não lembro? Eu não sei porque que ele me entregou uma chave. Eu consegui construir uma outra casa no Mojo, eu estou morando lá, e tudo foi assim, o Mojo Neves falou. Foi acontecendo, eu não entendi aquela chave, eu tenho aquela chave até hoje, e esses dias eu li com aquela chave ali, a chave. E ele que me deu aquela chave no dia da profecia, eu não entendi, eu falei, mas não bonito. Contra tudo isso aqui. E a gente começou a fazer oração desfazendo feitiçaria. E ali nós começamos no propósito, que seria o ano do governo, Mãe de Santos iria se converter. Aí foram para outro lugar e tal, passaram-se alguns meses, chamou e entregou para mim o colar da Pombagíria, do Preto Velho, da Pombagíria, do Preto Velho, e não sei mais um monte de orixás lá. Nós testemunho e tudo. E eu disse, meu Deus, que coisa extraordinária, né? Passaram-se alguns meses, a gente pagou um preço, né? Nós somos em 4 irmãos. E esse meu irmão, ele é o mais gentil, assim, ele é o mais amoroso, mais manso, mais assim, pacificador, o que melhor a gente consegue se dar, né? E passaram alguns meses, e veio com tudo, assim, para colocar uma divisão entre nós, uma intriga, e a gente não conseguiu mais se entender. Eu, meu Deus, o que está acontecendo, né? E ele, olha, não me chama mais irmão. E aí a gente ficou, ele me bloqueou, tudo. Ele, meu Deus, mais manso, né? Imagina como vai ser com mais difícil, né? E aí ficou desse jeito, agora fazem uns 2 meses atrás, aí ele já desbloqueou, me chamou, não vai vir aqui, vai sair aí, e então a gente sabe que paga-se um preço para que tudo aconteça conforme Deus quer. Não poder conquistar aquilo que Deus disse que a gente queria conquistar, mas Deus, ele é fiel. Sim ou não? É ou não é? Deus prometeu, ele fez e cumpriu. Quem entendeu? E Deus disse, olha, vocês não vão ser cauda, vocês vão ser cabeça, vão estar por cima e não por baixo. E Deus nos colocou. Tudo que Deus fala, ele faz, ele cumpre, mas ele viu que eles não estavam sendo fiéis, né? Eles levantavam, queimavam incensos, adoravam, pegavam os filhos deles ali, queimavam a Moloque, né? Adoravam Baal. Eles não estavam sendo adorados. Então se levanta da minha parte, você entende? Uma pessoa que vai alugar uma casa, né? O locador e o locatário, ali existe um acordo, ambos têm, cada um tem a sua. Existe um acordo entre eu e Deus, entre você e Deus, precisa ser cumprido também a nossa parte. Então é claro que a gente às vezes não consegue ser fiel a tudo. Nós somos homens falhos, mulheres falhas, e nós acabamos errando, sim ou não? Sim, né? Não. Talvez amanhã eu vou, e na hora que der eu vou. Você imaginou se Deus fosse desse jeito? Você já pensou? Não, que foi fiel, e por causa de Deus então poupou a terra. Você consegue entender? E hoje nós existimos por causa desse A Bíblia conta a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Eles decidiram que eles não iriam se dobrar diante daquela estátua, diante daquele Deus. Mesaque e Abednego foram fulminados pelo calor daquela fornalha, mas eles não, nem um fio de cabelo deles caiu. Por quê? Porque eles foram fiéis a um mandamento e Deus foi e respondeu. Me chamou a atenção, eu nunca esqueci. Ele falou, digamos que Deus, que eu te desse uma mansão para te morar. Ele disse, olha, eu tenho essa mansão aqui, com piscina, tem refrigerante na geladeira, tem comida aqui à vontade, né? Tem água. Você não merece que Deus seja fiel com você. Eu não mereço que Deus seja fiel comigo. Você entende? Mas mesmo assim Deus decidiu ser. Então ele é fiel. Esse é o caráter dele, um caráter de fidelidade. E ele requer que eu também, numa convocação, numa chamada, né? Eu estava falando aqui, alguém falou de milícia, né? Porque eu vou fazer minha milícia. Quantos você quer? Mas chame aquilo que é do que é. Pastores adulterando, os profetas mentirosos sendo falsos, uma geração, uma coisa só pregando. Os profetas falavam que Deus iria dar vitória, quando Deus não disse que não ia dar vitória. Quem entende? Só estavam falando para poder acalmar o povo. Era uma mentira. Então estavam mentindo que Deus queria que ele se arrependesse.
Você entende? E às vezes a gente fica falando positivamente em vez de falar uma verdade. Ah, mas a verdade ofende, a verdade dói, mas é a verdade. E essa verdade pode libertar essa pessoa de uma morte, de uma miséria. Você está entendendo? Sim ou não? Esse ano Deus nos prometeu que iria curar. É um ano de cura esse ano. Quem recebe? Sim. Ó, viu? Ó, já estão sendo atacados porque já sabem que é um ano de cura. Um ano onde Deus vai curar doenças psicossomáticas. Deus nos ministrou isso, falou isso. É esse ano. Até câncer vai ter cura. Foi a palavra de Deus, não é a palavra de homem, não é a palavra de mulher, é a palavra do Senhor. Então, síndrome de pânico, bipolaridade, esquizofrenia, autismo, nós vamos ver cura sobre isso, porque Deus é fiel e Ele é o Deus da cura. Amém? Deus nos deu aquela palavra sobre aquele menino que era lunático, né? Mas Deus primeiro precisa tratar com os pais, precisa tratar comigo, precisa tratar com você. Você entende? Precisa que você creia em Jesus do jeito que tem que ser. Não é só namorar Jesus, pedir as coisas para Jesus, mas ser íntimo de Jesus, acreditar em Jesus. Crer implica em também ter atitude, construir com essa pessoa uma vida. E quando nós aceitamos Jesus, é esse o compromisso, a fidelidade dele e a minha fidelidade também. Amém? E ele deixou esses 2 mandamentos, vamos ler lá. Meu Deus, de todo está falando de temor, está falando com toda a minha alma e com todo o meu pensamento. Hoje eu estava falando para alguém assim, né? Eu falei, se Deus te desse uma soma de dinheiro, uma montanha de dinheiro, desse tamanho assim, aqui na tua frente, desse tamanho, e tem essa outra pessoa, Deus disse, escolhe o que tu quer. Aí eu não cheguei a falar isso, né? E daí eu fiquei com medo da resposta. Colocasse esta pessoa e colocasse Deus aqui, escolhe, tu só pode escolher um. O que você escolheria? Isso é amar de todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu pensamento. Você entende? E nós fizemos aqui uma lista sobre idolatria. Idolatria não é só um Deus de pau, de gesso, né? Um Deus de ouro, de prata. Idolatria é sexo. Você entende? Hoje em dia nós vivemos numa época onde a idolatria é pesada e joga pesado nisso. Aprender a amar Deus mais do que essas coisas que são legais, que a gente acha bonito, você entende? Mas se Deus está dizendo não, eu também tenho uma aliança com Ele por causa da fidelidade dele comigo. Você entende? Eu estava essa semana falando para Deus assim, puxa Deus, eu preciso disso. Eu estava pensando, como é fácil assistir 2, 3 horas e a gente não vê, distraímos, mas vê se você quer olhar o barulho lá. Você entende? Você pode ver isso desde que você entendeu. Você, será que vai demorar muito? Será que vai demorar? Quanto ela vai falar ainda, será? Quando eu olhar, eu acabei olhando aquilo ali. E aí eu fiquei olhando, e quando eles dançavam, e se divertiam, e riam, e fiquei olhando aquilo e falei, nós conhecemos um Deus tão poderoso que tem nos alimentado, que tem abrido portas, profetas, para que haja arrependimento na minha vida, para que eu volte a ser fiel. Você entende? Então Deus, Ele é fiel, mas Ele sustenta a fidelidade dele desde que eu também sustente a minha. Muito difícil falar disso. Ele sustenta a fidelidade dele desde que eu também sustente a minha. Você entende? Você se comportaria se você fosse um empresário, o dono de uma empresa, e você precisasse de um funcionário. Você dissesse, olha, traz o teu currículo amanhã, porque eu tenho uma vaga aqui para ti. A pessoa diz, ah, sim, não aparece. Se manifesta apesar das infidelidades, porque Deus tem um propósito, alcançar o meu coração, alcançar o seu coração fiel. Você entende? Se você está com uma pessoa e essa pessoa te trai uma vez, trai 2 vezes, trai 3 vezes,
Né? A Bíblia conta a história do profeta Oséias. Deus queria mostrar ao profeta como que funcionava aquela história ali. O profeta, por que o profeta precisava sentir isso? Para poder entender o que era infidelidade. Você consegue entender? Para que a gente contrato. Eu tenho um acordo, a pessoa falou, a pessoa mentiu, a pessoa fez isso, a pessoa. Mas as pessoas são infiéis. E a dor é tão terrível, tão terrível. Eu estou gostando muito dessa televisão, mas está dentro da sua mente. É uma coisa extraordinária que acontece. Mas você teve que treinar os seus, porque você decidiu abrir mão da comida por coisas mais simples. Você entende? E aí a sua carne grita. Parece que você está de castigo. Parece que é humilhante. É tão ruim. Parece que você nunca ficou sem comer na vida. Tão ruim. Mas depois que você faz, você, puxa, eu consegui dominar minha carne. Eu sou mais forte que a minha vontade. O meu vai. Mas eu vou conversar com Deus e quero saber o que Ele está pensando a respeito da terra, do reino, da igreja, da minha família, de mim. Você entende? E você fecha ali a porta. A carne grita, abre essa porta, abre essa porta, abre essa porta. Na verdade, vai ter uma DR, vai dar uma briga. Mas por amor a Deus, eu vou falar a verdade. Amarás o Senhor teu Deus de toda alma. E se você não dá, você não precisa. Ah, mas eu ia pagar. Aí peguei e falei, tá. Não deu uma hora, alguém. O apóstolo! Eu reflete, voltei esse negócio aí. Tinha umas purpurinas douradas, não tem? E aí ela pegou e me deu mais um prata, né? Daí gostava do dourado, alguém catou lá em casa um prata. Daí eu fiquei com o dourado, né? E aquilo acabou. Eu falei, puxa, entrando no ano da fidelidade, na virada do ano. Cheguei aqui na porta, alguém entrou ali e disse, eu trouxe um presente para que só não embrulhei. Aí eu peguei, não dei bola, quando cheguei em casa, abri a caixinha, era uma. Não sei se você faz isso, mas entendeu? Você para ouvir tanta coisa, mas às vezes para ouvir a palavra de Deus. Será que vai demorar? Você entende? Minha alma, meu pensamento vai ouvir o que Deus tem a falar. Eu vejo meus olhinhos já assim, eu já estou fazendo assim. Eu sei, porque eu ouvi uma palavra essa semana, eu disse, meu Deus, ele grita demais. Olha só a minha mente. Ele grita demais, por que ele grita tanto? Não precisa gritar desse jeito. Daqui a pouco eu pensei, meu Deus, acho que ele está forçando. Acho que ele está não sei o quê. Acho que ele está isso. E comecei a pensar mil coisas na minha mente enquanto eu estava ouvindo o pregador. Gosto muito da fulana, mas você tem. Quando eu não quero te servir, não estou te amando como eu me amo. Você entendeu? Então é isso. Deus foi fiel com você. Deus é fiel. E Ele vai continuar sendo com você. E com os seus filhos, e com os filhos dos seus filhos, e com os filhos dos filhos, e com os filhos. Era a ordem do faraó. Mas Moisés ficou no anonimato por 3 meses. Depois é colocado no rio, uma rainha, uma princesa vê, adota, dá para a própria mãe, ainda paga um salário para a mãe alimentar. E a mãe alimenta, ainda treina e diz para ele quem ele é, que ele era um hebreu e que ele ia ser um libertador do povo. O cara tenta fazer as coisas na carne, não deu certo, matou. Depois se tornou fugitivo, foi lá pro deserto, fica lá no deserto 40 anos, de repente aparece uma sarça, a sarça não se consome, o fogo continua queimando, ele se identifica com aquilo que está dentro dele, porque dentro dele existia essa vontade, esse desejo, mas o medo era maior. Ele se aproxima, aquela sarça fala com ele, chama ele diminuindo. O fogo acende e ele diminui e vira cinza. Aquele pé de árvore não virava cinza. Ele continuava e passava as horas e ele continuava e continuava. Quem está alimentando esse fogo? Quem está alimentando esse fogo? Senão o próprio fogo. Ele começa em um casamento transformando água
Ninguém. E dali para frente, então, em 3 anos, faz algo extraordinário. Deus foi fiel, não foi? Não pedindo nada por Deus. Você tem decisão, amar Deus com o meu pensamento. Não vou escutar essa música, não vai permanecer na minha mente. Tem umas músicas bonitas até, né? Às vezes a gente escuta, mas não estão louvando a Deus. Você entendeu? Não estão louvando a Deus, então eu não vou ficar com essa música na minha mente. Porque música é uma coisa triste, né? É um ídolo mesmo. Você entende? De pé, nós vamos falar disso para Deus. Deus, Adão, Deus fez o Adão, fez o homem, fez a mulher, colocou ele no jardim. Então não tinha. Isso depende de toda a lei. Não fácil. São 2 mandamentos que você não vai esquecer, porque 613 você esqueceria. De todo o coração, com toda a sua alma e com o seu pensamento, você vive com cara de fé. Mas ninguém quer. Se você amar o próximo, como você se ama, cuidar dele. Verdade. Senhor, o nosso coração é tão podre, o nosso coração é tão ruim, o nosso coração é tão mal. Me dá. Mas hoje, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor traga libertação para a nossa alma, para a nossa mente, que a gente venha pensar mais no outro do que em nós mesmos, que a gente venha pensar mais no Senhor do que em nós mesmos, que a gente se sinta responsável como aquele que reina, como aquele, Senhor, que se rende à tua presença. Traz até a morte de cruz, para que chamada, quando houver, Senhor, qualquer outra coisa que a gente possa, Senhor, colocar o nosso pensamento naquilo que realmente importa e interessa. Nós sabemos que tudo que nós precisamos, Senhor, é dar resultados para a eternidade. Meu Deus, que o teu povo, Senhor, tenha resultados extraordinários para a eternidade. Um homem e uma mulher fiel, que eles sejam conhecidos pela sua fidelidade. A tua promessa continua, Senhor, e o Senhor cumpre cada uma delas. O que é fiel um pouco, eu coloco sobre muito. E nós sabemos que o Senhor tem algo extraordinário, Senhor, para fazer na vida do teu filho, da tua filha, colocá-lo sobre muito, mas seja arrancada, toda mente medíocre, toda incredulidade seja removida, a paz reine sobre o seu coração, o Senhor traga fé e fé em abundância, o Senhor traga uma unção nova, alegria sobre o teu povo, força, coragem, sejam os seus vestidos. Homens e mulheres valorosos, homens e mulheres que façam a diferença em meio à sua geração. Meu Deus, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor, aquela que enriquece, a que não acrescenta noite, esteja sobre o seu celeiro, esteja sobre os seus negócios, esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa, que as bênçãos, Senhor, persigam o mesmo. Tenham a mente de Cristo, cativa o que o Espírito diz à igreja. Coração seja quebrantado, seja contrito. Haja, Senhor, o verdadeiro arrependimento, Senhor, em nome de Jesus. Haja libertação de tudo aquilo que tem prendido a vida do filho e da filha de Deus. Em nome de Jesus, todo vício, saudáveis, referências abençoadas, referência de homem e de mulher irresistível, referência de homem e de mulher de aliança, referência de homem e de mulher de humildade, referência de homem e de mulher arrependido, referência de homem e de mulher que se aquebranta, referência de homem e de mulher dependente do Senhor, referência de homem e de mulher que ama o Senhor acima de todas as coisas, referência de homem e de mulher que se lança ao Senhor, que é avivado, que é avivada, referência de homem e de mulher que vence as aflições, que se anima apesar de todas as aflições e diz: ele venceu, eu vou vencer porque ele, vem Espírito Santo, traz vida a esse corpo de Cristo, traz vida, aviva, Deus, a tua obra, aviva, Senhor, em nome de Jesus, neste lugar, aviva, Senhor, nos nossos lares, aviva, Senhor, nas nossas casas, aviva, Senhor, dentro de nós, o nosso quarto, nos carros, que tenha cultos nas ruas, nas esquinas, nos comércios, nos caixas de mercado, que haja, Senhor, um culto, uma festa para os céus, o povo que saiba de ouve a voz da serpente, mas o povo que ouve a voz do Espírito.
Fogo, 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 fogo. Fogo, 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 fogo. Fogo dentro da tua casa, Senhor. Fogo no lar. Fogo na esposa. Fogo no esposo. Fogo no filho. Meu Deus, em nome de Jesus, vai limpando, Senhor. Vai queimando, Senhor, tudo aquilo que são infidelidades em nós. Vai trazendo a nossa memória. Vai trazendo para que haja confissão, Senhor. Em nome de Jesus. Conhece ou com aquele que te conhece demais. Cantando um hino de adoração a Ti, que eles acordem, Senhor, levantando as suas mãos aos céus e agradecendo por tudo que o Senhor tem feito, pelo pão, Senhor, por todas as coisas. Multiplica, Jesus, multiplica. Ajuda-nos a multiplicar aquilo que eles receberam. Que essa palavra se multiplique em 30, 60, 100 por um. Meu Deus, que cada um, Senhor, possa multiplicar cada palavra que tem recebido da parte do Senhor. Que cada um possa multiplicar, Senhor, os dons que tem recebido do Senhor. Que o Senhor reparta os talentos, reparta os dons, reparta, Senhor, daquilo que o Senhor tem para dar. Aonde a prisão, no vício do cigarro, no vício das drogas, declaramos a libertação hoje dessas correntes e nunca falte óleo sobre a sua cabeça, sejam sempre alvas. Lave, Jesus, para a tua filha. Leve, Jesus, remove o fardo, remove as dores, cura a emoção. Cura o coração ferido, o coração amargurado, o coração ressentido, o coração cheio de mágoas. Senhor, em nome de Jesus, passa com teu bálsamo de Gileade. Tira o cansaço, Senhor. O nosso futuro pertença. Oh, traz a esperança, remove a murmuração, remove a incredulidade, dá a esperança, dá a esperança, dá a esperança. Amamamai, Deleixanará, Suricanta, Arabaragaxia. Fogo de Deus, vem assim como o Senhor veio para Moisés. Tragam ditas verbalmente, que muitas vezes tem atrasado a vida de cada um deles. Senhor, nós declaramos canceladas em nome de Jesus essas palavras e declaramos renovo sobre a sua fé. Renovo sobre a sua fé. Renovo sobre a sua fé, todo cansaço. Tua palavra, ela revela-nos o nosso coração, ela expõe o nosso coração, Senhor. O coração não se coloque contra o Senhor, porque o Senhor é a palavra. Que o Senhor abençoe teu povo, Pai. Que o Senhor faça completo naquilo que o Senhor já começou. Aonde o Senhor mexeu nas raízes nessa noite, o Senhor continue mexendo, Espírito Santo, através da Tua palavra, através do tempo de oração, através de todos os momentos em que nós guarda o Teu povo, livra de todo mal, guarda o nosso retorno para casa, livra-nos de todo tipo de acidente, livra-nos dos homens de sangue e nos protege com o Teu braço forte. É o que te pedimos, Pai. Cuida dos nossos filhos, guarda os nossos filhos, Senhor, e lembra das Tuas promessas que estão sobre eles, porque o Senhor é fiel, e o Senhor vai cumprir, em nome de Jesus. Amém.